De volta com mais Agrofrutas BR e agora então vamos falar da safra de uva lá no Rio Grande do Sul, porque os produtores estão animados. O clima ajudou e a qualidade da fruta vem surpreendendo. A sanidade dos vinhedos gaúchos indicam que todo o trabalho realizado ao longo do ciclo da uva deve apresentar excelentes resultados, o que é um alívio para o setor que atravessa a sua pior crise desde fins dos anos 60. A expectativa é de que a safra anterior seja superada em 100%, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro do Vinho. Na safra passada, os produtores gaúchos amargaram perdas em mais de 50%. Neste ano, a expectativa é de recuperação e a safra no Rio Grande do Sul deve fechar em 600 mil toneladas de uvas. A safra deste ano muito melhor do que a do ano passado e do que os outros anos também, porque foi um ano de laninha. Então aí a gente tem uma seca, então nesse período aí de desenvolvimento da uva, né, no caso. E a gente teve um pequeno problema agora, bem dizer, na maturação, onde tivemos a incidência um pouquinho maior de quantidade de chuvas, e isso acaba nos prejudicando. Agora é o que define na realidade a safra, a qualidade da safra seria agora. A quantidade já está definida, mas agora, se a gente tiver um tempo colaborando, a gente consegue atingir todos os parâmetros necessários para produzir um vinho de qualidade, um espumante de qualidade. Em razão dessas chuvas de verão, que as colheitadeiras estão entrando um pouco mais cedo nos vinhedos. Via de regra, as uvas brancas que são destinadas para a produção de espumantes vão para a cantina antes de atingir a maturação plena. Mas por causa da umidade, em algumas áreas, a colheita foi mais cedo do que o previsto. Nesse período aqui, a gente está com a uva, bem dizer, verde, então ela tem um grau de açúcar mais baixo do que o normal, mas isso é favorecido no caso do espumante, então a gente precisa de ter a uva um pouquinho com acidez maior, porque isso daí representa frescor para os espumantes. E com o passar do tempo, a gente vai colhendo então as uvas para o vinho, então vinhos mais precisa da uva mais madura. A nossa expectativa aqui é colher 80%, no caso dessa propriedade aqui em Santana do Livramento, 80% da uva vai ser colhida para espumante, então vai ser deixado uns 20% para vinho. E quando se fala em mecanização, no Rio Grande do Sul, a introdução desta tecnologia para colher foi decisiva para que muitos produtores se mantivessem na atividade. Seja pela praticidade na hora de tirar os frutos do campo ou mesmo pela falta de mão de obra especializada, que é crescente no setor primário da economia. A gente precisa 20 pessoas para colher 1 hectare num dia, então o rendimento de colheita é muito baixo. E nesse intermédio a uva está amadurecendo, então com a máquina a gente pode colher 8 hectares num dia, a gente consegue ter um rendimento alto e consegue atingir esse período de maturação muito específico. Ao mesmo tempo que se realiza a colheita das uvas brancas, é preciso estar de olho nas uvas mais tardias. Também é preciso manter a sequência dos tratos culturais para as variedades viníferas, aponta este técnico agrícola que mantém a vigilância para evitar ataque de fungos. Nas uvas onde vai ser colhido para vinho, onde se precisa maior grau de açúcar para a elaboração deste produto, se intensifica o manejo, tá, para evitar que a uva pegue podridões e glomerela. Se faz algumas aplicações para que isso não ocorra e também se faz novamente desfolha para que pegue mais sol, né? E torcer para que o tempo ajude com menos chuva. Em uvas viníferas com a produção controlada, a busca é por menor volume de uvas, mas com alto padrão para o mercado. Em algumas áreas, o rendimento não chega a 6 toneladas por hectare. O engenheiro agrônomo mostra um pouco do trabalho que foi realizado antes da florada com a variedade Pinot Noir, que alia a manutenção das folhas e podas específicas para obter a uniformidade dos cachos. Aqui a gente trabalha com a poda Guyot. Então um Guyot duplo, no caso são 2 varas novas para cada lado. E ela dá bastante uniformidade, é uma poda que dá bastante uniformidade nos cachos, tamanhos do cacho.
uma poda mais difícil de fazer, no caso, exige melhor técnica, mais técnica de quem poda. Com uma projeção de safra dentro da normalidade, a indústria vitivinícola adota também estratégias para assegurar a matéria-prima nas cantinas. Além das áreas de produção própria, algumas vinícolas da Serra compram as uvas de produtores locais. Para quem planta, a parceria garante, além do contrato de venda, uma assistência técnica desde a implantação dos vinhedos, nos conta Simval, que é coordenador de vinícola na fronteira. A Vinícola Salton atualmente tem uma parceria muito ampla em toda a região, toda a região da Campanha, uma parceria desde início dos anos 2000 lá. E hoje, com a nossa unidade de recebimento aqui em Santana do Livramento, essa parceria está mais solidificada. Onde a gente tem, dentre os parceiros, aí, grandes, médios e pequenos produtores. Sempre em todas as linhas, né? Em todas as linhas de produtos da empresa, tanto nos vinhos como nos espumantes. Então a gente recebe aí uma boa quantidade de produtores, de uva, né? Produzida por esses produtores. E obviamente a gente acompanha eles desde o período de poda, né? E agora na reta final, aí, no período de colheita, a gente dá as coordenadas finais aí, preservando a qualidade e a satisfação desse parceiro. Nesse momento em que as uvas saem do campo, já é preciso focar na próxima safra. Por isso, as atenções também se voltam para o pós-colheita. No final de ciclo aí, os cuidados básicos são a observação das carências dos produtos finais, né, dos manejos finais. E pós-colheita, o objetivo, tanto nos nossos vinhedos como nos dos parceiros, é a manutenção da folha, né, da folhagem, para que essa planta persista o seu trabalho de fotossíntese o mais longo possível. Ou seja, então a gente precisa que essas folhas, né, que a gente vê aqui no momento, elas se mantenham e que venham a ter queda, vamos dizer assim, queda de folhas natural lá no final do verão, se possível. O objetivo da manutenção dessa folhagem é que essa planta continue ativamente, né, guardando reserva, para entrar em dormência lá no inverno e ter uma rebrotação, uma arrancada de brotação após a poda com qualidade e com vigor suficiente para uma safra no ano seguinte em termos de qualidade e também de potencial de produção.